de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Rapaz, aqui em Guarulhos, meio-dia, pontualmente meio-dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Sexta-feira é dia de Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de Jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Eu sou o Alex Dinarte, ao meu lado, aqui na mesa de debates do Timão Universitário, Rafael Salles, Elias Macedo e Bruninho Oliveira, também ali se comunicando com os ouvintes fiéis da Rádio Coringão, o nosso caríssimo Vitor Rossi, que daqui a pouco vem com a participação, com a interação com os ouvintes fiéis da Rádio Coringão, aqui do nosso Timão Universitário. E nos trabalhos técnicos, o nosso maestro Marcos Floriano é quem dá o toque, é quem dá o show ali na mesa de som, na técnica também, colaborando ali o Bebeto, o Everton, o Tonzinho da Dengue, também o Dom Agenor Júnior, ali também na nossa produção, além do nosso Gil. Gil, vou te falar. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @Timão Universitário. No Instagram você também segue @Timão Universitário. No Twitter é @Timão Uni, tá bom? Timão Uni. E no Facebook, além da página do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário, vá lá, visite-nos e comente as publicações, senão o Vitor vai acabar perdendo o emprego. Você pode também, além da fanpage do Timão Universitário, seguir a fanpage da Rádio Coringão, claro, a fanpage da Rádio Coringão, que tem mais de 500, 600, 700 mil, não sei quantas mil curtidas, mas tem bastante, muito mais do que a página do Timão Universitário, é óbvio, mas você pode fortalecer aí a nossa, cada vez mais, curtindo, compartilhando, comentando aí, divulgando para os amigos a nossa programação, não só do Timão Universitário toda sexta-feira ao meio-dia, mas também toda a programação, as transmissões da Rádio Coringão, tá certo? E lembrando que a Rádio Coringão, ouvida em todas as partes do planeta, através dos aplicativos aí do seu celular. Se você tem TuneIn, baixa. Se você não tem o TuneIn, baixa o TuneIn. O TuneIn tá lá, a Rádio Coringão tá no TuneIn. Se bem que deixou a gente na mão aí semana passada, hein, TuneIn? Acorda. O radios.net também e, claro, através do site radiocoringão.com.br. Também estamos na Rádio Livre Gaviões, gaviões.com.br/rádio, e a partir das 18 horas do sábado no YouTube da Rádio Coringão, youtube.com/Rádio Coringão. Inscreva-se no nosso canal. Gil, você tem um problema sério. Ativando o sininho das notificações, como orienta o nosso produtor Gilvan Alves, que saiu fantasiado de Felipe Neto neste carnaval. Disso eu não tenho dúvida, meu caro Gil. E no programa de hoje você confere o Timão na mídia. Falaremos também do Campeonato Paulista de Futebol, da partida frente ao São Bento de Sorocaba no último sábado e do clássico do próximo final de semana contra o Santos. Final de semana de clássico este, rapaz. A participação dos colaboradores da Rádio Coringão também falando sobre São Bento e Corinthians. O Fala Fiel, o Eternamente em Nossos Corações de hoje, homenageia o craque Zenon. O Zenon, década de 80, fervendo no futebol brasileiro, jogando muita bola. Daqui a pouco a gente vai homenagear o Zenon, um dos grandes craques da história do Corinthians. Notícias também sobre o futebol feminino, o basquetebol, o voleibol, o futsal e as notícias da categoria de base do Corinthians, além do Corinthians aqui com o Rafael Salles. Este é o menu de hoje, é o cardápio de hoje aqui no nosso Timão Universitário. Mas para começar, a palavra é dele, do Elias Macedo, com o Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia.
Jornal O Estado de São Paulo. Com encefalite viral, presidente do Corinthians é internado em São Paulo. Diário Lance. No Dia da Mulher, corintianas não pagam no tour da Arena. Site Meu Timão. Talentoso, mas sem personalidade. Jornalistas chilenos repercutem sumiço de Arauz no Corinthians. UOL Sport. Corinthians cogita a entrada por Arana e valor é discutido com o Sevilha. Globoesporte.com. Reforço do Corinthians, uruguaio Bruno Mendes exalta a estrutura do clube. É isso aí, meu caro Elias. Essas são as notícias aí do dia de hoje, da semana, né? No geral aí, colocando o Corinthians sempre em evidência na grande mídia. Rafael, você primeiro hoje, cara, quer falar alguma coisa sobre, quer dar algum destaque sobre alguma notícia específica aqui, meu caro Rafa? Boa tarde. Boa tarde a todos da produção, aos ouvintes fiéis. Eu gostaria de tocar aqui no assunto sobre a entrada do Arana. Seria ótimo, ele veio jogando muito bem pela passagem que teve, está destacando muito bem na Europa. E hoje, numa lateral onde você encontra Fagner, que é padrão Brasil, chegou até aí para a seleção, Copa do Mundo, chegou a marcar Hazard e De Bruyne no jogo, impressionante. E do outro lado, o Avelar, que vem mantendo uma regularidade. No começo ele se mostrava muito inconsistente, mas está mostrando um bom futebol, fazendo gol até em clássico. Não sobrecarregando essas peças, acho que seria bem interessante a vinda do Arana, viu? O Duílio Monteiro Alves, diretor aí de futebol do Corinthians atual, né? Tá em Sevilha lá tentando negociar alguma coisa com o clube espanhol, mas tá um pouco difícil viabilizar esse negócio aí, né? Falar um pouquinho assim, boa tarde, né? Boa tarde, Alex, aos ouvintes. Queria falar um pouquinho sobre essa contratação do Arana. O Arana é um ótimo jogador, eu acho assim que se viesse pro Corinthians ser um baita reforço para lateral esquerda. Porém, o valor que se paga por um Arana é muito grande. Eu não sou a favor do Corinthians ir lá na Europa e no Sevilha, por exemplo, pegar o Arana por 34 milhões de reais. Vai no Besiktas, vai lá ver quanto custa o Adriano, que é um jogador experiente, é um lateral esquerdo. Chega lá com 10 milhões de reais, 12 milhões de reais, paga lá e traz o cara. Às vezes vai render bem também no futebol brasileiro, não precisa ser o supra-sumo da posição para ser um bom jogador. Claro, o Arana é promissor, é um jogador que, se vier, supre os problemas da lateral esquerda do Corinthians. Porém, pelo valor que o Sevilha pede, é muito alto. É um valor muito alto. Eu não acho prudente do Corinthians fazer esse negócio. É isso. E aí, Elias, quer falar alguma coisa? Quer destacar alguma manchete dessas que você mesmo deu? Então, eu quero destacar a manchete do Globo Esporte, né, que fala do Bruno Mendes. Porque hoje nós sabemos que, apesar do Carille ele bancar o Manuel e o Henrique no time titular, nós sabemos que não tem nenhum zagueiro que é o número 1, o top, assim, né? Não temos a referência na posição mesmo. E o Bruno Mendes hoje ele chega para ser, entre aspas, o quinto zagueiro, que tem Marlon e Pedro Henrique na reserva. Mas eu vejo o Bruno Mendes, ultrapassando muito rápido esses jogadores que já estão no Corinthians. Apesar dele ser novo, assim, ele já é da seleção uruguaia, né, sub-20, se eu não me engano. Eu acredito que ele vai dar muito certo e não acho que não vai demorar muito, assim, sabe? Agora, além de cornetar a manchete do destaque do Rafa, Bruninho, qual que é o teu destaque aí, por favor? Eu não cornetei, só dei um contraponto aqui. Complementou aqui o comentário. Então, eu quero destacar a do Lance. No Dia da Mulher, corintianas não pagam no Tour da Arena. É uma boa iniciativa, né? O Corinthians que faz algumas campanhas voltadas para o público feminino, contra a separação nos estádios, incentivando cada vez mais as mulheres estarem no estádio de futebol. Acho que é importante a iniciativa do Corinthians. O clube tem que estar sempre alinhado, postura com a campanha e postura fora de campo também, né? Com as campanhas que fazem de marketing. E é isso, acho que é interessante, incentiva as mulheres a conhecer o estádio, a trazer pro estádio, conhecendo, pode ir para os jogos, né?
Sim, e a campanha do Corinthians para mim, na minha concepção, o Corinthians não faz mais que a obrigação, né? A parcela de torcedoras corintianas é muito maior do que os próprios homens, né? Se eu não me engano, 51%, se eu não me engano. Eu vou pegar essa numeração completa com o pessoal do movimento Toda Poderosa Corintiana, mas não faz mais que obrigação. Além disso, na transmissão dos desfiles aí das escolas de samba, a Mona Lisa Perrone, que é uma jornalista competentíssima, estava muito bem no carnaval, mas acabou proferindo lá no discurso dos Gaviões uma frase que já está ultrapassada, né? Que futebol, menina não liga para futebol. Liga sim, e tem que ligar. As mulheres, na verdade, foram afastadas, né, do futebol, vamos dizer assim. Exatamente. Um ambiente extremamente hostil, tanto para as mulheres quanto para homossexuais, e aí é tido como uma verdade, né, que as mulheres não gostam de futebol. Isso não é real. Exatamente. E o Andrés está internado. Andrés, se cuida, Andrés. Para de fumar também. Vocês fumam muito, sabe? Vamos comer menos carne, vamos parar de fumar e sejamos felizes com a nossa saúde, viu, Andrés? Boa recuperação aí pro presidente do Corinthians, que está internado aí com esse problema e tem que se cuidar, certo? Vamos iniciar o Timão Universitário de hoje, aqui em radiocoringão.com.br, falando sobre o empate contra o São Bento, na nossa querida Sorocaba, Manchester brasileira, como diz o meu amigo Everton Teixeira. No último sábado de carnaval, verdade, velho. Com o primeiro gol do Cleison na temporada, velho. Pasmem, o Cleison. Agora vai. Após Nunca critiquei. Pô, Cleison, que bom, hein, cara, que bom. O Timão somou mais um ponto aí na tabela do Campeonato Paulista, rumo à classificação. Falta pouco. Antes da gente falar aí sobre a partida, a palavra do comandante Fábio Carilli sobre o cansaço da equipe no segundo tempo devido à maratona de jogos. Fala, Fábio Carilli. Pega uma semana dessa do Botafogo aí da Argentina e depois lá do Racing. Quem joga, é intenso. Quem não joga, não treina. Treina menos do que deveria, né? Mas assim, sim, no segundo tempo ali senti Sornosa bem abaixo, que uns que tinham dado sinal de ir. O Júnior Urso que ficou sentiu também, o Richard pela sequência de jogo por não estar jogando, né? Eu acho que foi um ponto assim que nos atrapalhou bastante a questão física no segundo tempo. Fábio Carilli, tá difícil, mas pelo menos esta semana e a próxima o Corinthians tem a semana inteira para trabalhar, né? Daqui a pouco a gente vai falar, claro, da sequência do campeonato, mas pra gente ilustrar a sequência do nosso time universitário de hoje, vamos ouvir o golaço do Cleison. Golaço, belíssimo gol. Gol de quem sabe jogar bola, mas precisa ser mais objetivo. Na voz da emoção da Rádio Coringão, com o conselheiro Richard de Paula. Vai Corinthians, vai Cleison, vai Richard de Paula. Com o Bozelli, com o Sornosa com ela, jogou um pouco mais atrás da bola, Cleison dominou, vai bater pro gol! Jogados 37 minutos, o Sornosa fez um tempestade na zaga do time do São Bento, ganhou a bola, ele rolou a bola pro nosso glorioso Cleison olhou, deu uma funcanudo, mandou no ângulo esquerdo do goleiro Enal. Agora o time do povo tem o time do São Bento descendo a ladeira para a segunda divisão, tem nada, Gustavo. Chegando de mansinho, o Corinthians foi aproximando. O Sornosa carregou a bola bem perto da linha de fundo, quando todo mundo já desacreditava, rolou mansinho para o Cleison, que teve o trabalho de ajeitar, procurar o ângulo do goleiro e encaixar a bola dentro do gol. Depois correu para o microfone, mandou um te amo família aqui na Rádio Coringão. Cleison, Corinthians 1, São Bento de Sorocaba 0. Belíssimo gol do Cleison, belíssima narração do Richard de Paula, mas digamos aí, né, a atuação não foi nada disso, né? Vocês estavam acompanhando pela Rádio Coringão, estavam falando em off aqui, meu caro Elias. Fala você primeiro, Elias, desse jogo de sábado aí, foi
foi fraco, né? A atuação do Corinthians foi bem fraca, né, Elias? Isso, foi fraco. O Corinthians ele saiu no lucro com um ponto, né? Que ele conseguiu lá em Sorocaba. Verdade. Né? Porque nós tivemos uma grande atuação do Cássio, né? Que fez ótimas defesas. E ainda teve uma grande atuação do Alexandro. Poxa, que gol pro que lado ele perdeu, corintiano, hein, pro lado. Que Meu gol. Deus. Na hora da narração, o Richard, né? É, o Ele Richard falou de Paula. até, lembra o David no Flamengo. Meu Deus. Muita gente fala desse gol do David, né? Mas eu costumo bater o contrário. Pô, quem viu o David jogar, o David fez gol pra caramba. Isso cara. mesmo, O David jogou isso mesmo. muita bola, né? Esse gol que ele perdeu é só mais um detalhe. Mas esse tipo de gol que o Alexandre perdeu no sábado é aquele que não se perde, né? Principalmente na situação que o São Bento tá, né? É bom pra nós, que ótimo, né? Isso mesmo. Que ótimo pro Corinthians. Fala, Bruninho, fala do jogo aí, cara. Não, o Corinthians voltou a sofrer com bola aérea, né? Ixi, Maria. Meu Deus, tomou 3 gols pra valer 1. Teve esse lance do Alexandro. Teve mais umas 2 defesas do Cássio. Assim, o Corinthians saiu no lucro. Mas a gente parar pra pensar, né? O Corinthians precisa... O Carille achou uma forma de jogar. Ele fala que alguns jogadores ali estão sofrendo porque não jogam e aí acaba desgastando, né? No segundo tempo, sem ritmo. E falta... Não sei se falta entrosamento. O Corinthians não consegue ficar ligado nesse tipo de jogo. Parece que quando o jogo não, vamos dizer assim, entre aspas, não vale nada, o Corinthians não liga pro jogo e toma pressão do São Bento, toma gol besta. E aí eu fico com dó até do Cássio, porque... Trabalha muito, né? E tipo, não merece ficar passando esses nervosos, não. E aí, Rafinha, o que você acha, velho? O que foi esse jogo no sábado aí? Foi bem fraco. Vocês estão falando aí do sufoco, né? O Elias falou do sufoco, o Bruno já falou do sufoco. E o Corinthians foi mal à frente, né? Não conseguiu das jogadas efetivas de ataque ali. Se você pegar os melhores momentos, que o Bruninho mesmo até brincou na hora da produção lá, botou entre aspas os melhores momentos do Corinthians, né? Você pouco vê um lance um lance veemente, que fala, poxa, quase gol, né? Difícil, né? Exatamente. Complementando tudo que vocês disseram, concordo plenamente. E hoje eu trouxe algumas estatísticas, vou dar uma de PVC aqui, porque independente de interpretação de jogo, né? Cada um tem a sua, fica meio aberto, né? Mas certo. A estatística, números, é fato, né? Ela não mente. É o seguinte, dentro ali de todos os passes que o Corinthians trocou, ele teve 81% de precisão nos passes. Isso mostra ali que, pelo menos numa região ali do meio campo, onde se troca mais a bola, não é efetivo. Entendeu? Ali tem um sério problema com os meio campo. E você pega outro, o gol sofrido, bola aérea. De novo. É o 15º gol sofrido na temporada, sendo o 11º de bola aérea. Muito, É realmente assustador. expressivo. Passando do erro de passe do meio campo, você vai lá pro ataque. Foram 10 chutes a gol, sendo que apenas 5... Não, foram 10 chutes, sendo que 5 foram a gol. 50% aí de precisão no chute. Sendo que não necessariamente essas bolas que foram a gol foram bolas super... perigo, exatamente. Né? Então, mostra deficiência ali na troca de passe no meio campo, efetividade no gol e defensivamente na bola aérea. É realmente preocupante. Mas chutou 10 bolas? Chutou? Bom, pra onde foi, pra não onde sei, foi, mas quem chutou sabe. 10 vezes. Porque, nossa senhora... Fica difícil dessa maneira, né? Precisa dar um jeito nessa questão, mas o Carille ressaltou aí no nosso áudio o cansaço dos atletas, né? A maratona de jogos aí em fevereiro foi muito grande e tal, agora começo de março, se eu não me engano o Corinthians tem essas 2 próximas semanas inteiras, além dos jogos, claro, né? Tem clássico domingo, tem jogo no outro final de semana, mas tem a semana inteira para trabalhar. Dizem aí os técnicos e tal, o pessoal gosta da semana toda para trabalhar e tudo mais, então a gente vai esperar que isso seja de fato aquele diferencial que está faltando, né? O diferencial
o físico para que a equipe esteja inteira, visto que vocês mesmos já ressaltaram aqui, o time está um pouquinho mais organizado na questão passe, na questão posicionamento, então a questão física ela pode estar um pouco aquém, porém tem essas 2 semanas aí para poder trabalhar e a gente vai acompanhar de perto o desempenho físico da equipe do Corinthians, certo? Mas agora, aqui no nosso Timão Universitário, dessa sexta-feira, dia 7 hoje, né? Dia 7 de março já, poxa vida. É 8 de março? 8 de março. Não é no sábado? Não, 8 é hoje. 8 é hoje? Cara, vocês estão... Olha, vocês estão me complicando, cara. Vocês estão me complicando. É dia 8. Por que eu botei dia 7 no programa? Não, no roteiro tava dia 7, por isso que eu falei. É mesmo, Elias? Acertei. Então eu que comi bola. Então vamos fazer o seguinte, cara. Pra gente poder falar aqui das nossas opiniões em particular de cada jogador, está no ar o nosso Provão. Fala, Marcos Floriano. Provão. Provão no frio fica pior, né? Cê é louco. Vai lá, Bruninho. Sábado de carnaval, aquela coisa toda, aquela bagunça. Estúdio menos 3 graus. E a nota do Cássio, Bruno, na partida contra o São Bento? E a nota do Cássio vai ser 7. Porque acho que ele não teve culpa no gol que o Corinthians sofreu. E trabalhou ali quando precisou, ele teve lá e fez boas defesas. E é isso, nota 7 pra ele, tá de bom tamanho. Fala, Elias. Dá nota 8 pra ele. E aí, Rafa? Nota 7 também. Botei 8 pro Cássio aqui porque tá pegando muito. E o Fagner, ô Bruno? Pro Fagner, nota 6,5. Fala, Elias. Vou acompanhar o Bruno, 6,5 também. E aí, Rafa? Nota 6. Eu botei 6,5 aqui pro Fagner também, que vem numa boa sequência, né? Legal, é bom ver o Fagner jogando nesse nível aí. É nesse nível que a gente gosta. Pedro Henrique, meu caro Bruno Oliveira. Pedro Henrique, nota 6. Fala, Elias. 5,5. E aí, Rafa? Nota 5,5. Eu vou botar 6 aqui também pro Pedro Henrique, sem mais comprometimentos aí. Todo mundo tá falhando na defesa do Corinthians. E o parceiro de zaga dele, Bruno, Marlon? O Marlon eu vou dar 6,5. O Marlon é um jogador que a gente veio avaliando muito bem nos outros jogos, veio se destacando. Porém, a gente vê que o Corinthians está sofrendo, independente da dupla, né? De zaga, está sofrendo com bola aérea, é o mesmo problema com o Marlon, com o Manuel, com o Henrique, com o Pedro Henrique, com o Léo Santos. Espero que o jovem Bruno Mendes entre aí e resolva essa parada da bola parada, né? Mas é isso, 6,5 pro Marlon. E você, Elias, qual a sua nota do Marlon? Vou dar 6,5 pro Marlon. Acho que entre os 4 zagueiros que a gente tem, ele é o que tá mais à frente, assim. E aí, Rafa? Nota 6 pra ele. Dentro daquela precisão de passes, ele foi um dos que apelou muito pra chutão, né? Não teve a calma de sair tocando, então nota 6 pra ele. 6 pro Marlon aqui também. Eu concordo com o que o Elias disse. É um cara que se mostra pronto pro jogo. A qualquer jogo que o cara entra, tá pronto lá pra jogar. E o lateral esquerdo, Danilo Avelar, meu caro Bruno? Vou dar nota 6 pro Avelar. Acho que tá bom. Acho que, assim, não teve culpa no gol. Não me recordo se foi ele que fez a falta também. E se foi também, não importa, porque também se cruza na área, todo mundo tá ali, tem que tentar tirar. E é isso, nota 6 pra ele. Vai, meu caro Elias, a nota do Avelar. Do Avelar, 6 também. Rafa? Nota 6, foi bem defensivamente. Ali no final do segundo tempo, teve uma baita chance ali de virar o jogo. Mas, infelizmente, não pôde. Nota 6. Nota 6 também para o Danilo Avelar. Na cabeça de área jogou o Richard, o meu caro Bruno. E depois entrou o Pedrinho. Dá a nota dos dois aí. Primeiro do Richard, depois do Pedrinho. Bruno? Eu vou dar nota 7 pros dois. O Richard foi um jogador que se apresentou bastante pro jogo. Teve uma chegada à frente que foi uma boa chegada. E o Pedrinho também, buscando o jogo sempre, tentou alguma coisa ou outra. Mas como todo o time do Corinthians estava mal, fica difícil, né? Nota 7 pros dois. E aí, Elias, tua nota pro Richard e pro Pedrinho que o substituiu? O Richard vou dar 7. E o Richard eu vejo ele com grande crescimento também. E o Pedrinho eu vou dar 6,5 pra ele.
E aí, Rafa Salles, tua nota? Nota 6,5 pros dois. Eu botei 6,5 aqui também pro Richard e pro Pedrinho. Estão bem, né? São jogadores que têm aproveitado as oportunidades. Isso é bom pro técnico, é bom pro time também, né? Bom pro... Verdade. E os outros que estão ali no banco no momento ficam preocupados também, né? Por treinar exemplo, um pouco mais, né? Por exemplo, o Sornosa tá aproveitando as oportunidades que tá tendo. Você acha que o Jadson vai ficar como lá? Vai ter que correr pra... Vai ter que correr pra poder recuperar a situação de titular, né? Já que você falou do Sornosa, Bruno, dá a nota do Júnior Urso. Do Júnior Urso, né? É Júnior também, né? Júnior Urso, nota 6,5, vai. 6,5 pro Urso. E você, Elias? 6,5 também pro Urso. E aí, Rafa, o Urso acertou bastante passe, né? Nota 7 pra ele, acertou alguns passes e teve desarme também, ele desarmou bem ali o time. Outro cara que botou a camisa aí e não sentiu peso, 6,5 pro Júnior Urso. Eu tô dando umas notas um pouco menores aqui porque o resultado foi péssimo. Assim, pelas circunstâncias, claro, já detectamos aqui que foi ótimo, né? Pelo que o time jogou, um pontinho fora de casa valeu a pena e acabou complicando a vida lá do São Bento, né? E o Sornosa, o Bruno, tua nota dele? Pro Sornosa eu vou dar nota 7. Acho que ele se apresenta pro jogo desde que ele começou a jogar no meio mesmo, no meio de campo. Ele tem chamado muito a responsabilidade, participando bastante, dando opções pros companheiros, deixando às vezes o Wagner Love, o Bozelli na cara do gol, em situação de gol, batendo muito bem as faltas. Nota 7 pra ele. Fala, Elias. Dá 7,5 pra ele. Boa. Fala, Rafa, nota do Sornosa. Acompanha o Elias, nota 7,5. Nessa temporada já são 6 assistências, né? Olha tá se aí. tornando um grande garçom e sem contar a bola parada também, né? 7,5 pra ele. Isso, além essa questão da bola parada, eu acho que é o que mais preocupa os adversários também, porque o cara vem acertando cruzamentos, acerta a cobrança de falta, como disse o Bruno, e fez uma individual muito bem feita, né, pra linha de fundo no belo gol do Cleison. Eu botei nota 7 pro Sornosa aqui, uma nota um pouco mais baixa, claro, pelo resultado, mas a atuação e o futebol do Sornosa tá me agradando muito. Já disse isso no último Universitário da última sexta-feira. O Jadson vai ter que rebolar para voltar a jogar aqui de titular. Para mim, o Jadson é banco. E o Wagner Love, meu caro Bruno Oliveira, entrou de titular. Tua nota do Wagner, por favor. Wagner Love, eu vou dar nota 6,5 pra ele. É muito voluntarioso, né? Mas como não conseguia fazer muita coisa sozinho também, nota 6,5. E aí, Elias? O Love, vou dar 6 pra ele. 6 pro Love. Fala, Rafa, tua nota do Wagner Love. Nota 6. Eu dei nota 6 aqui também pro Wagner. O Wagner tem jogo que ele vai bem pra caramba e tem outros que ele dá, sei lá, não sei se a questão física pega também um pouco, né? Até pela idade e tal. Mas é isso aí, nota 6 pro Wagner Love. O Bozelli também foi titular, né? Depois foi substituído pelo Gustavo, que acabou também se lesionando nessa partida, virando dúvida para a partida do próximo final de semana contra o Santos. Meu caro Bruno, tua nota do Mauro Bozelli e do Gustavo. Nota 6,5 pro Bozelli e nota 6 pro Gustavo. Não se lesionou muito, entrou, primeiro lance ela se lesionou. E aí não consegue fazer muita coisa machucado, né? Nota 6,5 pro Bozelli e 6 pro Gustavo. Boa. Fala, Elias, tua nota dos dois. Eu vou dar 6 pros dois. 6 pros dois. E aí, Rafa? Nota 6 pro Bozelli. Logo no começo do jogo ele teve uma grande chance ali do Avelar, que cruzou pra ele. Mas foi mais mérito do goleiro do que demérito do Bozelli. Nota 6,5. E Gustavo, nota 5,5. Produziu muito pouco e depois saiu mancando do campo. Acabou sendo um pouquinho mais sério do que a gente achava, né? Não foi tão leve assim. Eu dei nota 6 pro Bozelli, simbólico 5 aqui pro Gustavo, porque também não, né? Um pouco produziu, bem pouco produziu. A nota do Cleison. Velho, eu vou dar a nota do Cleison primeiro. Nota... Não, mentira. Antes da gente dar... os tambores. Antes da gente falar da nota do Cleison, tem uma sonora aí do Fábio Carilli pra falar do Cleison, dar moral aí pro atacante corintiano, que fez um golaço lá no Walter Ribeiro. Walter Ribeiro, viu, apresentador? Não é Walter Abreu, Walter Ribeiro, estádio lá na queridíssima Sorocaba. Fala, Fábio Carilli, fala sobre o Cleison.
Para falar a verdade, o segundo semestre do ano passado a gente acaba escutando muita coisa, mas não conviveu o dia a dia. Né? Sei dos problemas que ele teve, lesão no joelho, perdeu a sogra muito cedo, o filho ficou acho que 60 dias, se eu não estiver enganado, na UTI, que nasceu prematuro. Mas é um jogador que ele foi muito decisivo em 2017 no Brasileiro. Né? Ganhou a titularidade no final e foi muito decisivo. Lembra que, pensando rápido, o jogo do Fluminense, que a gente ali carimbou o título, o jogo do São Paulo no Morumbi, que ele faz o gol. Pensando rápido, assim, foi um jogador muito decisivo, foi campeão paulista titular, só não jogou o último jogo porque foi expulso junto com o Felipe Melo. Então é um jogador que eu acredito muito, que quebra a marcação, que finaliza bem e que está numa retomada ainda. É isso aí, Fábio Carilli. A nota do Cleison, meu caro Bruno Oliveira. Hoje eu vou dar nota 7,5 pro Cleison por causa do gol, né? Ele também jogou bem, ele não foi mal não, jogou bem, foi o que mais tentou alguma coisa e conseguiu, né? Fez um gol. E o Mosquito entrou no lugar dele, é isso? O Mosquito pode dar nota do Mosquito aí também. Eu vou dar nota... Botou Gustavo. Não. Gustavo o quê mesmo? Gustavo Silva. Que Gustavo Silva, velho? Gustavo Isso é um Silva. Mosquito, velho. Mosquito é muito mais da hora, né? Não, e assim, tá faltando isso aí no futebol. Que Gustavo Silva? Nada. Gustavo Silva é nome de cantor, nome de ator de novela. Você é um Mosquito, velho. Sempre foi. Tá negando agora. O outro Gustavo é o Gustavo agora. Ninguém tem que ser Gustavo. Gustavo tá bom. Fala as notas aí, Bruninho. Cleison e Mosquito. 7,5 pro Cleison e 5,5 pro Mosquito. E aí, meu caro Elias? 7,5 pro Cleison, pelo gol também, como o Bruno falou, né? O que o gol não faz, né? O gol ajuda muito, hein? Meu Deus. E o Mosquito, eu vou dar nota 5 pra ele. E aí, Rafa? Parece que nos últimos jogos os deuses do futebol vêm conspirando para que aqueles jogadores abaixo da média vêm criando confiança, né? É verdade. Assim como Avelar no Clássico, foi Henrique que fez gol também em alguns outros jogos e Cleison nota 7,5. Além do gol, jogou bem também. E Mosquito nota 5,5. Um pouco produziu, né? Simbólico. É verdade. Eu dei nota 7,5 pro Cleison aqui e 5 pro Mosquito. O Cleison, ele não é ruim de bola. O Cleison sabe jogar bola. Esse é aí que tá o negócio. Só que o jogador, ele precisa ser mais objetivo, ele precisa ajudar o time. Né? Não adianta ele ser o titular absoluto da equipe, mesmo que tenha a confiança absoluta, se vai ficar ciscando ali e atrapalhando o futebol dos demais. Né? Então, se o cara for com confiança para dentro do campo, com vontade de ganhar e ajudar os companheiros, é dessa maneira que a gente quer ver o futebol do Cleison fluir, né? Porque bola ele sabe jogar, não é nenhum cabeça de bagre, não. Mas precisa ser bem mais objetivo e vem aparecendo bem nos últimos jogos, né? Vem surgindo, dando opção pros companheiros, né, para jogar. Eu acho que é dessa maneira que o cara vai conquistando cada vez mais o espaço dele, preocupando os outros lá que também querem jogar, né? Tá todo mundo querendo jogar. É isso aí, esse é o provão aqui do Timão Universitário na nossa Rádio Coringão, lembrando também do YouTube, né? Você vai lá na fanpage não, no canal do YouTube, né? Canal do YouTube, youtube.com/Rádio Coringão, canal do YouTube gerido por Carlos Eugênio. Você vai lá e curta o Timão Universitário todo sábado, a partir de todo sábado às 18 horas, tá certo? Pra gente encerrar o assunto São Bento de Sorocaba, que também já tá aqui há mó tempo, vamos às opiniões contundentes da equipe de Ginaldo de Vasconcelos Filho e de Alex da Mata, o moço de Sorocaba. Hoje, na participação dos colaboradores da Rádio Coringão, a repórter Jade Jimenez, o repórter Gustavo Maciel e o comentarista David Xavier. No ar! Boa tarde, pessoal do Timão Universitário, aqui é a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão, e eu vou falar um pouco para vocês sobre o jogo contra o São Bento. Depois de um ano quase sem marcar, o Cleison conseguiu fazer o gol ali no sábado. Ele que tinha feito seu último gol contra o Paraná lá em abril de 2018, a única goleada do ano do Corinthians. Então o Cleison conseguiu marcar esse gol aí, depois de ser muito criticado. Lógico, não alivia ele das críticas, mas conseguiu marcar o gol. Corinthians, mesmo com esse resultado, tem que ficar esperto. Não dá para empatar com um time como o São Bento, com todo respeito ao clube, mas tem potencial para crescer mais, para marcar mais, para jogar bem melhor do que jogou no sábado, tá certo? Um abraço e até mais. Um forte abraço a todos os ouvintes ligados no Timão Universitário.
No último sábado, o Timão foi a Sorocaba enfrentar a equipe do São Bento, uma das últimas colocadas do Campeonato Paulista. Mas mesmo diante de uma frágil equipe, o Corinthians conquistou apenas um empate na partida. Após a heróica classificação contra o Racing na Argentina pela Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille poupou diversos titulares. Mesmo assim, o Timão começou melhor. E logo nos primeiros minutos, o goleiro Henaldo São Bento teve que fazer um milagre para evitar o gol de Bozelli. Parecia que seria fácil, mas o jogo esfriou. E quando todos achavam que o primeiro tempo terminaria empatado, Cleison abriu o placar após mais uma assistência de Sornosa, a sexta do equatoriano na temporada. O Timão voltou para a segunda etapa apenas esperando o tempo passar, mas foi castigado com mais um golpe de bola aérea, mesmo com o treinador tendo mudado seu miolo defensivo, que desta vez contava com Marlon e Pedro Henrique. O empate permaneceu no placar até o fim do jogo, mas se engana quem acha que o Timão lamentou a conquista de apenas um ponto, pois se não fosse as 3 espetaculares defesas do goleiro Cássio e o inacreditável gol perdido por Alexandro no último lance da partida, o Corinthians teria voltado para a capital de mãos abanando. Com informações do Timão direto de Sorocaba, Gustavo Maciel para o Timão Universitário. Fala, amigos do Timão Universitário, que é comentarista David Xavier. Timão Universitário, hein? Que saudades! Onde tudo começou. Aí aprendi muito sobre o Corinthians e também sobre o jornalismo. Saudades do Timão Universitário. Pois bem, estive em Sorocaba na última partida do Corinthians, empate diante do São Bento por 1-1, e um empate que não empolgou, né? Mais uma vez o Corinthians não fez uma boa partida, não fez uma grande partida, não fez a partida que se espera de um Corinthians grande, né? Como estamos acostumados. Foi mais uma vez uma partida mais segura, de jogo controlado, ou de tentativa disso. Primeiro tempo, o Corinthians teve o jogo controlado, não digo que o Corinthians foi bem, o Corinthians teve o jogo controlado, saiu com 1-0 com um golaço do Cleison, mais uma boa participação do Sornosa. Aliás, o Sornosa se dedica muito em campo, hein? Seja pelo centro ou aberto pelo lado do campo, ele se dedica demais. E conseguiu dar o passe aí pro Cleison fazer um golaço, o balanço do corpo, a tirada do zagueiro e a finalização de 3 dedos, tirando do goleiro Henal. Foram todas as características que deram aí a esse gol o status de golaço, digamos assim. Mas no segundo tempo o Corinthians voltou pragmático, o São Bento voltou melhor. Aquele Paulo Henrique, antes de fazer o gol, já tinha dado 2 ou 3 balançadas ali pelo lado do campo, mostrando que seria o principal jogador do segundo tempo, como foi para a equipe do São Bento. Passou dificuldades para o time do Corinthians. E as alterações do Carille não surtiram efeito. Eu acho que o Carille tem uma grande dificuldade hoje em achar os jogadores para o lado do campo. Porque o Pedrinho oscila, né? O Gustavo Mosquito não jogou bem. O Cleison fez até uma boa partida, um bom primeiro tempo, mas depois acho que acabou cansando e também tinha um cartão amarelo. Então explica-se a saída dele na segunda etapa, e até porque o time estava mal também. E aí acaba improvisando, tendo tantos jogadores centrais, digamos assim, como o Wagner Love, que é um centroavante, muitas vezes acaba jogando aberto pelo meio do campo. O argentino, o atacante argentino que chegou, o Mauro Bocelli, que não foi bem na partida, a bola praticamente não chegava. Também é um jogador central, não consegue jogar fora da grande área, principalmente pelos lados do campo. Sornosa já está sendo improvisado nesse tipo de situação. É um meia central, mas joga pelo lado do campo. Então o Carille está tendo um certo tipo de problema para poder ajustar essa equipe com tantos jogadores centrais e, eu não digo poucos jogadores laterais, mas jogadores laterais não vem dando conta do recado, não vem cumprindo todas as funções, principalmente técnica e tática, como manda a posição. E aí um empate que não empolgou. Na entrevista coletiva o Carille falou sobre o cansaço, né? Por isso poupou alguns jogadores, e a falta de entrosamento dos jogadores que estavam descansados. Eu concordo, acho que é uma verdade isso, mas ao mesmo tempo acaba soando até como uma justificativa para cada tipo de resultado. Quando ganha, nada se fala. Quando perde, ou é a questão do calendário que provoca o cansaço, ou o desentrosamento dos jogadores que entram e não estão cansados. É isso, Alex Dinatti, grande abraço a você e a rapaziada do Timão Universitário. Tamo junto e vai Corinthians!
É, a opinião contundente da equipe competente da nossa Web Rádio Coringão. Esse é o Timão Universitário, sempre em radiocoringão.com.br. Rádio Coringão, ouvida em todas as partes do mundo. Conecte-se aí do outro lado do mundo. Tinha a rapaziada que ouviu resenha, pessoal da Fiel Texas, pessoal até da Rússia, cara. Muita gente de fora do Brasil ouve a Rádio Coringão, curte também o nosso Timão Universitário toda sexta-feira a partir do meio-dia, tá certo? Ô, meu caro Vitor Rossi, a enquete da fanpage do Timão Universitário perguntou à fiel torcida qual o motivo de tantos gols sofridos através de jogadas de bola aérea. Está no ar o Fala Fiel, meu caro Marcos Floriano. Fala Fiel. Com Vitor Rossi. Fala, Vitão. Boa tarde, Alex, aos amigos da mesa e da produção e principalmente, como você muito bem disse, aos ouvintes fiéis. Começando aqui as respostas da enquete, vamos começar aqui pelo Twitter. Temos aqui o Ademar Joaquim, que disse que foi bem curto, disse que o Corinthians é mal treinado. Vamos agora pelo... Os caras têm cada uma também. Pelo Instagram, em que... Alex, só um ponto, queria mandar um abraço. Opa, Momento Maguila, não? Exatamente, Momento Maguila. Mandar um abraço aqui pro Vinícius, que participou via Instagram, grande amigo meu. Boa, Vinícius. E ele diz aqui que pelo simples motivo do Carille ser teimoso e insistir em zagueiros falhos. Verdade, qual que é o sobrenome do Vinícius, ô Vitor? É Vinícius Borazanian Prats. Tá certo. Olha o Vinícius aí na nossa audiência aí, valeu, obrigado pela participação. Então os caras estão dando difícil, mas aí tá vendo, o Vitor falou, o nosso Vitor Rossi falou perfeitamente, tá vendo? Aí o problema não é o nome do cara ser complicado, é você falar o nome da pessoa. O Vitor, tem mais ouvintes aí? Tem gente na fanpage do Timão Universitário, não tem? Tem. Vamos começar aqui com o Richard Rodrigues, que diz aqui que a zaga é ruim. E o Cássio não sabe sair em bola alguma. Já não é de hoje, mas vai Corinthians. Se bem que os dois últimos gols aí eu não achei culpa do Cássio, né? Aquele gol contra o Racing não é culpa do goleiro. E esse também, a bola... Tudo bem que ela sai de um cruzar a área toda, né? Cruzar a área toda, talvez desse tempo. Eu não havia pensado nisso, não havia analisado essa possibilidade. Pode ser, mas fazer o quê? Coisa que acontece, mas precisa melhorar um pouco a cobertura e a concentração também nesses momentos, né? Acho que o zagueiro que não pode deixar o atacante subir, vamos dizer assim. Porque se tem um zagueiro ali pra dar um tranquinho no atacante, ele não... Resolve problema. Resolve problema. Siga, Vitor. Vamos seguindo aqui então com o Robert Rodrigues, que diz que toma gols em bolas cruzadas porque o Cássio sai totalmente errado na bola. Fora de tempo, parece que fica perdido, não só esse ano, mas como sempre aconteceu. É isso aí, a opinião do Richard, ouvinte fiel da Rádio Coringão. Mais gente aí, meu caro Vitor? Temos aqui agora um comentário aqui do Eric Monteiro, que diz que falta de entrosamento na zaga e de nível técnico, principalmente do Henrique. Ainda bem que tem o Cássio, debaixo do bambu, e os reforços para o setor. Os reforços do setor, por contrário, pro Corinthians. Conseguir alguma coisa esse ano ia ter que fazer média de superior do Santos, de Neymar, Robinho, Ganso e companhia. Já tem a palavra do Eric, né? A palavra do Eric. Isso. Aí ele já fala sobre... já elogia o Cássio, coisa que os outros ouvintes já deram uma espetada aí. Siga, Vitor. Vamos aqui com o próximo com o Cauã Gomes, que diz que é difícil responder. Ele diz que acredita que não seja falta de treinamento, mesmo porque um dos pontos fortes do Carille é a marcação pelo chão e também em bolas aéreas. Diz que, no meu ponto de vista, falta entrosamento. Também não seja mesmo porque já estão uns 3 meses jogando e treinando juntos. Então, para mim, é falta de qualidade e estão marcando por espaço ao invés de marcar homem a homem. É o que eu falei sobre dar um tranquinho no atacante, né? Tá marcando ali a zona, o atacante escapou um pouquinho e ele não pega.
Posso mandar um salve aqui, Alex? Pode, claro. Momento Maguila, pô. Momento dos ouvintes. Momento Maguila aqui, ó. Vou mandar um salve pro Cauã do Real Continental, pra galera aí do Real Continental, pro Richard, pro Tico, né? Pro Ró, pro Eric do Nós Encharca, do Continental. Pra toda a galera aí do Continental. Peso, né, mano? Continental, a galera tá fortalecendo. É o time de Várzea aí da rapaziada, é isso mesmo? É, o time da Várzea lá que a gente reuniu do Real. Aí a gente joga todo domingo, todo sábado. E o Nós Encharca a gente não... Faz tempo que a gente não joga, mas a gente às vezes marca uns amistosos aí pra tirar um lazer. E eu aprecio muito mais o futebol de Várzea do que o futebol europeu, por exemplo. O futebol de Várzea tem seu valor. Tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra... Eu prefiro ver um bom jogo de Várzea numa Copa Kaiser do que ver qualquer um desses conversa fiada aí que vocês acham que é futebol. É isso aí, esse foi o Fala Fiel com o Vitor Rossi e a participação dos ouvintes aqui no nosso Timão Universitário da Rádio Coringão, tá certo, gente? Bom, domingo tem clássico, domingo na Arena Corinthians, Corinthians Santos, né? Transmissão da Rádio Coringão, a arena para receber um bom público e o tirateima dos clássicos aí, né? Porque o Santos não perdeu, né? Porém, o Santos ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras, né? E o Corinthians ganhou os dois por enquanto. Porque não enfrentou o rei dos clássicos. Então, aí que tá o negócio. Mas, como o Rafa, no começo do programa aí, trouxe estatísticas, números, né? O Santos é o único clube que dá uma complicada nesse bom histórico que o Carille tem à frente do Corinthians no comando dos clássicos, né? Então, domingo tem clássico na Arena Corinthians, o Timão ainda busca a classificação e vai para cima do Santos na tentativa de mais uma vitória em clássicos. O Santos, já classificado, também quer a vitória após ter vencido o São Paulo e ter empatado com o Palmeiras. E aí, rapaziada? Elias, você primeiro, cara, tua análise, tua perspectiva desse jogo do próximo domingo, grande clássico em horário que a gente gosta, né? Eu não sei se a televisão vai transmitir, mas pouco importa, que eu prefiro o rádio. Elias, a tua perspectiva para esse Corinthians e Santos? Corinthians favorito, Santos favorito, o que você acha, Elias? Eu acho que é um jogo para empate, né? Porque o Corinthians ele tá com a zaga que não está muito consistente. E o Santos ele tem atacantes rápidos, né? Sim, e provavelmente pode poupar o Gustavo, né? O Gustavo, por causa da possível lesão dele e tal. E aí é um fator que o Santos pode se aproveitar. E o Santos tá jogando bem, né? Isso, eu tenho escutado falar muito bem daquele Soteldo, né? Soteldo, baixinho falou lá, que ele corre, que é difícil de segurar esse cara. Tem o Rodrigo também, que é a jovem revelação do Santos, né? Então, eu penso assim, o Carille, ele tem que firmar essa zaga, mas ele não deve, cravar o Manuel e o Henrique titular absoluto, porque aquela famosa sombra, né, que faz o titular na teoria ficar preocupado, não acontece, então, né? É verdade. Acho que firmar mais essa parte da zaga aí, acho que dá pra chegar a uma vitória, assim. Rafa, o Santos vai ser pedra no sapato de novo aí do Corinthians, não? Com certeza. É um jogo que a vitória importa para os dois, apesar da classificação já antecipada do time do Santos. Mas, como a gente havia dito em outros programas, o clássico é divisor de águas. Independente do último jogo que houve, parece que toda análise agora não é suficiente, porque o jogo muda completamente. Em clássico, você pode estar com a pior defesa ou melhor ataque, e isso não é mostrado em campo. É um jogo totalmente improvável. Como é que fala? Improvável. Exato, improvável. E é jogo de pouco gol. 1-1 ou 1-0 para ambos os lados. O treino do Corinthians de ontem, né, da quinta-feira, foi com o Bozelli na posição do Gustavo, né? O Carille treinou no final da tarde de quinta-feira com o Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf na cabeça de área, Júnior Urso no segundo volante, o Sornossa, o Pedrinho, o Cleison e o Bozelli na frente, né? Botou o time, claro, sem o Gustavo, que tenta se recuperar, né? Não treinou nenhum dia nessa semana ainda. O Gustavo está fazendo tratamento aí firme, né? Para tentar
participar do Clássico, ou se não for para se recuperar a tempo do Clássico, para se manter bem fisicamente, né, para a sequência do campeonato. E o jogo tem transmissão de TV, mas você, ouvinte fiel da Rádio Coringão, vai abaixar o som, não vai ouvir a narração do seu narrador predileto da TV, porque a Rádio Coringão, em parceria com a Rádio Livre Gaviões, com a Rádio Itaquera 87.5 FM e a Rádio Camisa 12, na rede corintiana de rádios, transmite mais este grande jogo a partir das 15 horas, hein? A Rádio Coringão já liga o microfone na Arena Corinthians a partir das 15 horas, com a narração de Carlos Eugênio, o moço que manda no nosso YouTube, comentários do sempre presente Wagner Herói, reportagens de Gustavo Maciel e do Edson Luiz, além dos trabalhos técnicos de Matheus de Mambro e a apresentação do meu amigo Vinícius Lúcio. E aí, Bruninho, quer completar sobre esse jogo aí pra gente já passar o tema adiante? Sim, é só pra falar mesmo que se eu tivesse na pele do Carille, eu tiraria o Gustavo, mesmo se ele tivesse condição de jogo. Sim. Não deixaria, porque o Corinthians não tá com a classificação ameaçada, vamos dizer assim. A distância do Corinthians pro terceiro colocado são 4 pontos. Então acho que poupa o jogador, mesmo que ele esteja bem, porque pode ser que precise dele depois, se agrava a lesão, precisando do cara numa semifinal aí de Paulistão, e aí? Tem que pensar, é um momento de refletir sobre o caso, né? Exatamente. O Santos está classificado, o Corinthians também acha. O que você acha, Vitor? Você acha que vai ter alguma dificuldade para classificar aí? Vou até abrir a tabela aqui enquanto o Vitor fala. Olha, Alex, eu acho que não vai ter dificuldade para classificar, até porque, pelas dificuldades de jogos pequenos, o Corinthians se mostra mais, posso dizer, mais concentrado em clássicos e entra e consegue vencer. Tomara que seja assim contra o Santos. E vencendo, acho que encaminha muito bem a classificação. E como eu disse, para mim, não vejo dificuldade alguma em classificar. É verdade, eu concordo, mas eu gostaria de ganhar do Santos, não só pelo clássico em si, mas por esse motivo que eu acabei citando da questão de ser a pedra no sapato do Carille. O Carille ganha do São Paulo, o Carille ganha do São Paulo, mas não consegue vencer o Santos, cara. Eu acho que esse momento seria bem favorável para a vitória frente ao Santos, né? Para que desse essa moral também aí pro Carille e pra sequência, né? Sei lá, às vezes uma vitória no clássico nunca faz mal, né, Elias? Uma vitória no clássico é essencial. Isso mesmo, e já começaria o ano ganhando os 3 grandes, né? Isso daí já é uma baita moral, né? É verdade. O Corinthians é o primeiro do grupo C da competição, né? Tem 14 pontos. Faltam, acho que 3 jogos, é isso? É o Santos, o Oeste e o Ituano, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso mesmo. Mas a Ferroviária tem 13 pontos, né, do mesmo grupo do Corinthians, e o Bragantino tem 10. O São Paulo acabou vencendo o Bragantino na última rodada, baixou um pouco a moral do Braga aqui, que agora ficou a 4 pontos do primeiro colocado, né, e a 3 do segundo. Precisa vencer a sua partida e torcer ainda contra os tropeços de Corinthians e Ferroviária. E o último colocado aqui, o Mirassol, do grupo, fecha o grupo 4, e o Corinthians ainda luta pela classificação. Aí o Santos já está classificado lá, acho que parece com 20 e poucos pontos, 22 pontos. Aí já tem um tempo que o Santos está classificado. É isso, gente. O Campeonato Paulista foi focalizado mais aqui nessa semana de Timão Universitário, nessa sexta-feira, por conta que o Corinthians, essa semana, tem livre aí no decorrer, né, das Copas, né? O Corinthians não tem jogo agendado para a Copa do Brasil, nem para a Sul-Americana. Pelo menos por enquanto, o Corinthians se vê livre desses torneios e se prepara apenas para o clássico do próximo domingo, com transmissão ao vivo da Rádio Coringão, diretamente da Arena Corinthians em Itaquera, que estará lotada para Corinthians e Santos no próximo domingo. A bola rola às 16 horas, tá certo, gente? É isso aí. Bom, já que a gente tá falando de história, né? Pô, o clássico Corinthians e Santos é histórico, mas esse momento é o momento de falar de história. Agora a gente vai falar de memória corintiana. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações, Marcos Floriano. Eternamente dentro dos nossos corações. O Eternamente em Nossos Corações homenageia
o craque Zenon, rapaz. Zenon de Souza Farias, catarinense de Tubarão, começou a carreira pelo Avaí e foi negociado com o Guarani de Campinas, né, no finalzinho da década de 70, isso. Após ter sido destaque aí nos campeonatos catarinenses faturados pelo Avaí. O Avaí tem como torcedor ilustre lá o Guga, né? O Guga Kirten do tênis. Pelo Guarani, o Guarani, pelo Bugre de Campinas, o Zenon também foi peça-chave no primeiro e único título nacional do Guarani no ano de 1978, né? Tempos depois aí, ao ser negociado com o futebol do Oriente Médio, o presidente corintiano da época, o Sr. Vicente Mateus, não esperou muito para ir pessoalmente ao chamado mundo árabe, negociar com um atleta que se juntaria a grandes nomes da história, como Vladimir, Casagrande e Sócrates, ajudando também na composição da democracia corintiana, um marco do esporte, um marco da política brasileira, diretamente do Parque São Jorge. Vamos ouvir alguns gols do craque Zenon pelo Alvinegro de Parque São Jorge, meu caro Marcos Floriano. Paulinho recuperando esta bola. Casagrande pelo meio, Zenon lá no fundo. Olha que bola, chance, bateu! Serginho, boa bola para Zenon, Dunga penetrou, olha Zenon, é o segundo do Corinthians, aí o Zenon mesmo, levantou, Corinthians, terceiro, opa, Caembu, a gente estava dizendo, né, dali pro Zenon é uma beleza, pode levantar agora, no desvio Zenon, Israel com Raimundinho. Birubiru conseguiu recuperar. Zenon. Será que o Ataliba tem condição para cruzar bem essa bola? Olha o Zenon, bateu! Bonito gol de Zenon! Aí o Wagner. Paulinho. Atenção, Zenon! Um golaço, Zenon! Aquele abraço! É o Zenon, rapaz. Pelo Corinthians, o Zenon foi bicampeão paulista em 82 e 83, sendo protagonista, né? Com a sua enorme categoria, sua facilidade da batida na bola, o verdadeiro camisa 10 clássico, como comentava aqui o Rafa fora do ar, né? Eu presenciei, eu não vi, né, a carreira do Zenon, infelizmente. Presenciei um jogo do Masters do Corinthians na cidade de Brotas, na época que eu estava morando no interior, e o Zenon não erra um passe, o Zenon não erra uma virada de bola. Isso tem uns 10 anos, claro que, né? O tempo vai passando, a idade vai chamando um pouco mais, mas eu não tenho dúvida de que se botar uma bola lá, um escanteio, uma falta pro Zenon bater ali da meia-lua, é certeza que guarda, né? É certeza. O Zenon ficou no Parque São Jorge até 1986, mas estará para todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. É homenagem, a singela homenagem à memória, né, do nosso esporte, do nosso futebol, principalmente a memória corintiana, aqui no nosso Eternamente em nossos corações. E também, para continuar falando de memória, vamos ouvir o que o nosso Rafael Salles preparou para o Historintias de hoje, Rafael. Historintias. Na última segunda-feira, dia 3 de março, completou 10 anos em que o Corinthians dava o pontapé inicial rumo ao tricampeonato da Copa do Brasil. O time vinha com a confiança além das nuvens, mais exatamente por dois motivos. O Timão havia conquistado naquele mesmo ano o seu 26º Campeonato Paulista e na primeira partida válida pela Copa do Brasil havia chegado um reforço de peso. Ajudaria o Corinthians em muitos aspectos. Ronaldo, o fenômeno. O Corinthians jogou em casa e recebeu o Itumbiara. O time visitante assustava o Corinthians com alguns chutes de fora da área, mas era clara a superioridade do Timão.
Tanto que aos 45 minutos do primeiro tempo, André Santos lança em profundidade para Jorge Henrique, o mesmo protege a bola e sofre pênalti. O capitão Chicão é quem cobra a penalidade. Com direito à paradinha, o time abriu o placar. E foi apenas no segundo tempo que o Corinthians definiu o jogo. Boquita avançava no meio-campo, chutou todo desajeitado e desviou a bola no zagueiro. A bola sobra para André Santos, que chuta chapado e cruzado com efeito, já dentro da grande área. Final da partida, Corinthians 2 e Itumbiara 0. E é na voz de Milton Leite que a gente confere o gol. Tem espaço até pro tiro, hein? Ele arrisca, a bola bateu no Douglas, sobrou pro André Santos, a batida! Gol do Corinthians! André Santos! Uma jogada errada que termina em acerto, né? Você repara que o chute do Boquita foi horroroso, mas a bola desvia no pé e amortece sobretudo no pé. Me pareceu ali do Leandro Carvalho, e aí se oferece para o André Santos, né, que com muita categoria de pé direito, comemora, Ronaldo. É isso aí, Rafa. É isso aí. Bacana, bacana. O Corinthians aí da Copa do Brasil de 2009. Velho, título marcante aí na história do Corinthians, né? Depois, como bem disse o Rafa, detalhado aí no Corinthians, o Corinthians foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009, assim como em 95 também, né? Mesmo os dois títulos aí no mesmo ano. Agora, meu povo corintiano, nós falaremos sobre as notícias das outras modalidades que o Corinthians disputa em sua história gloriosa. É hora e vez do futebol feminino, do basquete, do vôlei, do futsal e das categorias de base do futebol do Timão. O futebol feminino, na manhã da sexta-feira, da última sexta-feira, né, do dia 1º, o CT das categorias de base do Corinthians serviu como palco para o primeiro jogo treino da temporada de 2019 do elenco feminino do Corinthians. Com o gol marcado pela meia-campista Gabi Zanotti, o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0 e as meninas do Timão se preparam agora para o próximo jogo treino no dia 9 de março diante da Ferroviária. A Ferroviária que sempre monta bons times aí do futebol feminino e o Corinthians vai se preparando aí para a temporada 2019 com vários reforços e com essa bela vitória num belo gol da Gabi Zanotti contra o São Paulo na semana passada. Sobre o basquetebol, nesta segunda-feira, dia 4, o Corinthians entrou em quadra pela 9ª partida do segundo turno do Novo Basquete Brasil. O Timão foi derrotado pelo Franca. O Franca tem um timaço também lá no Pedrocão, lá em França, né? O ginásio onde o Franca manda os seus jogos lá no interior. Com o resultado, o Timão se manteve na 8ª colocação com 31 pontos dentro da zona de classificação para os playoffs. Tá difícil, mas vai lá. Os destaques do Corinthians na partida foram o uruguaio Parodi com 15 pontos e 3 assistências. 3 assistências, não são 13 assistências, são 3 assistências. E o Giovannone, que joga muito, também com 7 rebotes. O basquetebol do Corinthians aí tentando a classificação no NBB. O voleibol, na quinta-feira, no dia 28, na quinta-feira passada, né? O Corinthians perdeu por 3-1 do vôlei 1 Itapetininga. Vocês também não ganham de ninguém, hein? Ô, Corinthians Guarulhos, vão acordar aí. Tem que representar a cidade, bem como nós fazemos aqui no Timão Universitário, pô. Tá louco? Com o resultado, o Corinthians Guarulhos permanece na 10ª posição, briga para permanecer na Série A do voleibol. Próximo compromisso, com 2 semanas sem jogos, o Corinthians volta a jogar só no dia 9 agora, às 18 horas, contra o Vôlei Renata no Taquaral, em Campinas, o ginásio Taquaral em Campinas. Tá difícil esse time de vôlei aí, hein? Não ganha de ninguém. O futsal, notícias do futsal, que o Corinthians convida a todos para fazer parte de uma grande festa no dia 31 de março. É homenagem ao Vander Carioca. O Vander Carioca está encerrando a carreira, depois de 20 e poucos anos aí no futsal, um dos melhores jogadores que eu vi atuar. O Vander jogou muita bola, pelo amor de Deus. O Vander dentro da quadra é impressionante, cara. E no dia 31 de março, lá no ginásio Vladimir Marques, às 11 horas da manhã, jogo que eu estarei nos comentários. Obrigado, Alex da Mata, pela moral aí. Estarei na transmissão pela Rádio Coringão
desse jogo de futsal, homenagem mais que merecida aí pro Vander Carioca, campeão da Liga Nacional de Futsal pelo Corinthians. Todas as vezes que a gente bate um papo com o Vander Carioca, ele fala, pô, me arrependo de não ter vindo jogar aqui antes, porque ele ama o Corinthians de uma maneira, fica louco com a torcida, e é um cara muito gente boa e um dos grandes craques do nosso futsal, que está encerrando a carreira, certo? A gente vai lá bater palmas no dia 31 de março no ginásio Vladimir Marques para o grande Vander Carioca, que está encerrando o seu ciclo no esporte como atleta. E na base do Corinthians, os grupos do Paulistão Sub-15, Sub-17 e Sub-20 o Corinthians conheceu nesta semana. O profissional disputando 3 competições das categorias de base do Corinthians se preparam para o início do Campeonato Paulista. Nesta terça, no dia 5, né? Terça-feira passada, os times conheceram as suas chaves no campeonato. Como de costume, os garotos de 15 e 17 anos encaram as mesmas equipes na primeira fase, ou seja, estão no mesmo grupo 8, que conta com as equipes Água Santa, Audax, Juventus da Moca, Portuguesa do Canindé, Santo André e São Caetano. O torneio começa no próximo dia 6 de abril. E duas notícias aqui da data de hoje, né? O Corinthians renovou com o Caetano, zagueiro e lateral esquerdo aí da base, né? Que jogou a Copinha, e também com o Gustavo Mantuan, né? Não é o Mantuan que joga no time principal, é o irmão dele que joga na base. O contrato do Gustavo Mantuan até 2024 e o contrato do Caetano até 2023. É o Corinthians investindo na sua base para o seu futuro, para ganhar aí, né? Os royalties, não só da venda, né, com a possibilidade de venda real, mas também quando esses jogadores forem de um clube para outro na Europa, e assim o Corinthians recebe aquelas porcentagens e tudo mais, é isso? Que essa comissão costuma ser maior do que o valor de venda que o Corinthians Exatamente, exatamente. É isso aí, gente. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão. É a Rádio Coringão de torcedor para torcedor, sempre aqui em www.radiocoringão.com.br. Lembrando que domingo tem transmissão ao vivo, diretamente da Arena Corinthians, narração do Carlos Eugênio, comentários do Wagner Herói, reportagens do Gustavo Maciel e do Edson Luiz, técnica e apresentação do Matheus de Mambro e do Vinícius Lúcio, tá certo, gente? Na sexta-feira nós estaremos de volta aqui diretamente dos estúdios da Rádio UNG em Guarulhos. O programa Timão Universitário é uma produção da Univeritas, uma produção dos alunos de jornalismo de comunicação social da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Marcos Floriano. Na produção, as reportagens, as pautas, edição dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, o Everton Teixeira e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. A apresentação é minha, Alex Ginarte, e na sexta-feira, meio-dia, nós estaremos de volta sempre aqui em radiocoringão.com.br. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.